Olá! Uma boa comunicação é fundamental para o desenvolvimento das organizações. Para falar sobre os desafios e as possibilidades do marketing das mídias sociais, convidamos dois especialistas. Luiz Hamilton Ribas, economista com pós-graduação em marketing e um dos diretores fundadores da CID, Ação Social para a Igualdade das Diferenças. E Túlio Filho, designer gráfico, especialista em branding, administrador de empresas, ativista do design e da economia criativa. Sejam muito bem-vindos. Para a gente começar, eu queria saber de vocês como fazer da experiência da comunicação uma experiência tão interessante quanto é a experiência de se trabalhar numa organização da sociedade civil. Pode começar. Eu acho que tudo parte do princípio do propósito. Né? Então, as instituições do terceiro setor, normalmente todas elas têm uma causa muito forte. Elas tem essa batalha, essa luta por algo. Né? Normalmente reúnem pessoas que também corroboram dessa mesma causa. O que a gente precisa fazer é comunicar da melhor forma possível essa causa. Né? E quando você faz isso, e quando você tem êxito nisso, de fato você está conseguindo, de certo modo, transportar essa experiência que as instituições fazem no dia a dia, né, com os seus públicos, para a comunicação. O ponto é que, na maioria dos casos, as instituições acabam se envolvendo demais nos seus processos, né, nas suas atividades, e muito pouco na comunicação. E aí a comunicação fica sem graça, né, fica insossa, né, não é divertida, apesar de muitas vezes as instituições serem divertidas, por exemplo. Né? Então, acho que é um pouco isso, é tentar resgatar os valores da instituição e, de alguma forma, trazer isso para a comunicação. Você tem conseguido fazer isso, Luiz? Sim, e puxando um gancho do que o Túlio falou, essas instituições, elas vivem realmente o que elas fazem. Né? Então, no dia a dia, elas fazem da melhor forma que elas podem. Né? Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas que estão lá dentro, elas não têm conhecimentos, né, de como fazer essa comunicação. Então, elas acabam criando uma comunicação de acordo com o conhecimento que elas possuem, mas elas acabam comunicando para elas e para os amigos delas, né? Então, não fica uma comunicação ampla. Então, eles abarcam quem eles já conhecem. Então, assim, é muito importante que essas instituições e as pessoas que lideram elas estejam abertas para receber novos conhecimentos, né? Saber o que elas querem comunicar e conseguir fazer essa comunicação, como o Túlio falou, de uma forma divertida, para que cada vez mais pessoas compartilhem esse sonho junto com elas. Né? A gente fala da importância do planejamento de comunicação. Isso é fundamental, né? Sim, sem dúvida. Planejamento é fundamental em todas as instâncias. Né? Então, na parte estratégica, na parte financeira e, por consequência, na comunicação também. Sem o planejamento, você muitas vezes não sabe qual é o seu público, o que você está pretendendo, qual que é o argumento, qual que é a proposta que você está querendo levar para esse público e, principalmente, como que você vai fazer isso. Né? Quais são as estratégias que você vai utilizar, quais são as ações que você vai desenvolver para alcançar os objetivos que você pretendeu. Então, se você não tiver isso desenhado, e às vezes é desenhado mesmo, não precisa ser escrito, isso torna o processo mais moroso, mais difícil, mais lento. Você dificilmente vai conseguir envolver outros parceiros, porque você não tem condição de definir para que norte você está arrumando. Né? Então, o planejamento, isso dentro da comunicação para a iniciativa privada ou para o governo, enfim, ele é de fundamental importância. Existem equipes que fazem esse tipo de trabalho. Vale o mesmo para o terceiro setor. Não é porque é terceiro setor ou negócio social que não pode ter planejamento para comunicação. Exatamente. E as instituições, né, puxando até o caso do que a gente vive na CID, as instituições, elas se relacionam com muitos públicos, né? Então vai desde o público interno, que são as pessoas que trabalham diretamente com os beneficiários, tem os próprios beneficiários, as famílias dos beneficiários, as empresas ou o governo que apoia as atividades da instituição, e você tem que se comunicar de uma forma diferente, né, com cada um desses públicos, mas sem perder a essência do trabalho que você realiza, né? Então, você tendo a consciência disso, e a gente aprendeu isso na prática,
você tem que mostrar para cada público o que é interessante para eles, né? Talvez o que é interessante para um pai de uma pessoa que é beneficiada pela instituição, pelo público que se relaciona diretamente pela instituição, é diferente do que você tem que comunicar para uma empresa que é investidora, uma pessoa que faz doações mensais e etc. Né? Então, você saber o que você quer mostrar para cada um desses públicos ouvir desses públicos o que eles querem saber da sua organização é um bom começo. E outro ponto importante, Rafael, é você pensar no planejamento sempre a médio e longo prazo. Planejamento a curto prazo para comunicação é algo muito difícil de dar resultado. Você vai ter ações muito objetivas, às vezes, por exemplo, busca de uma campanha de arrecadação, por exemplo, algo assim, isso funciona. Mas para você comunicar institucionalmente, né, aquela associação, aquela instituição, aquela ONG, a marca, enfim, né, isso é um trabalho passo a passo. É como se eles fossem pensar que eles vão ter que construir a sede da instituição. É tijolo a tijolo. A comunicação é a mesma coisa. Cada tijolo vai formar, no final da história, a forma como ela se posiciona para o mercado, para o público, né, para os voluntários, por exemplo, né, que, como o Luiz falou, é um outro tipo de abordagem, né, e isso tem que ser pensado numa linha mais contínua e, preferencialmente, que uma ação desencadeie na outra, ou seja, que é o que a gente chama na comunicação de recall. Então, você faz uma ação, aquela ação te gera energia para uma outra ação e assim por diante, e ao longo do tempo você tem a comunicação sendo construída. São muitos públicos, né? E são muitos canais de comunicação também. Como escolher o melhor canal? Existe algum canal que você não pode ficar sem ele? Então, Rafael, lá na CID a gente teve um aprendizado muito bacana sobre isso, né? Porque como que foi pra gente, a nossa experiência? A gente pensou, não, existe site, existe blog, existe Facebook, existe canal no YouTube, LinkedIn, tem os novos também, que é o Pinterest. Tem várias formas de você se divulgar. E a gente pensou, a gente tem que estar em todos, né? Porque todos esses as pessoas estão vendo, estão participando, estão compartilhando. Mas na prática, isso dá um trabalho assim que você precisaria de uma equipe de umas 40 pessoas para executar, né? Então o que a gente fez? A gente pesquisou junto com os nossos públicos, né, aonde eles estão, né? E a gente percebeu que para nós não valeria a pena pegar todos esses meios, né, mas sim se focar em 3. Né? E hoje a gente trabalha com Facebook, com LinkedIn e com o YouTube, né? Além da comunicação institucional, que é o nosso site. E focando todos os nossos esforços nesses meios, a gente conseguiu um resultado muito melhor do que quando estava fazendo tudo ao mesmo tempo. Isso é importante que o Luiz falou, você tentar qual é o melhor canal, sem você saber quem é o seu público, não há como responder essa pergunta. E para você saber o seu público, existem N formas, N ferramentas que você pode trabalhar. Ultimamente tem se trabalhado muito a questão da persona, ou seja, você determinar quem é essa pessoa. Não só assim, acima de 40 anos, homens e mulheres, né, tal classe social. Não, quais são os interesses dessa pessoa, quais são os hábitos dela, né, o que motiva ela, qual que é a relação dela com a instituição, qual que é a relação dela com outras instituições, ou com o setor, ou com a causa do setor. E aí você quase que constrói um personagem. É em cima desse personagem que você vai trabalhar os seus canais. Isso fica mais fácil de você trabalhar, porque é quase como se você desse vida para essa, né, que é a persona, no caso. E aí você consegue entender como que ela se relaciona nas redes sociais, então em quais canais ela estaria, em que momentos do dia você pode atingi-la, isso é muito importante. Né? A gente está falando de, hoje, a quantidade de impactos de comunicação que uma pessoa recebe ao longo do dia é brutal. Por sorte, o nosso cérebro filtra muitas das coisas, porque senão a gente ficaria maluco. Mas em qual será o momento certo de atingir a pessoa? Em que momento do dia, em que momento da semana? Né? Então, nesse caso, a melhor situação é você ter muito bem claro, muito bem definido quem que é o teu público. E puxando esse gancho do Túlio, que é muito importante,
o que a gente também aprendeu na prática, e até trabalhando com outras instituições pela CID, é que o trabalho, você criou ali o teu site, criou o Facebook, criou teus meios de comunicação, mas o trabalho não acaba aí, né? Então você tem que estar sempre em busca de devolutivas das pessoas com quem você está conversando, né? Então você constrói toda uma comunicação baseada nas personas, mas você tem que saber o que o público está achando, né? Por exemplo, na CID a gente já ouviu assim, fazendo pesquisas de satisfação, né? A gente faz semestralmente as pesquisas, a gente ouviu assim, muito legal, vocês estão ganhando muitos prêmios, reconhecimentos, isso é muito legal, mas eu não estou vendo, está faltando mais do impacto social que vocês geram para os beneficiários. Então o que a gente fez? Começou a colocar depoimentos na nossa comunicação, e assim vai, né? Para várias coisas. Então tem que estar sempre aberto para se desacomodar, né? Não dá para cair na zona de conforto, você está sempre tendo que fazer coisas diferentes. E eu acho que, até puxando um pouquinho o trabalho de vocês, a relação da comunicação com os parceiros, essa talvez seja a mais complexa, né? Porque de fato, a relação, né, de parceria, quando você tem um parceiro, um patrocinador, um investidor, ela é determinante no teu dia a dia. E muitas vezes é a última que vai ser pensada, né? Porque você está pensando, enfim, no core da instituição, assim, o que ela faz? Então eu tenho que comunicar com quem usa o serviço, com quem é beneficiado, né? E eu acabo deixando de lado os parceiros. Mas eles são muito importantes. Né? Então a prestação de contas é uma etapa fundamental de qualquer instituição, e a comunicação tem que dar conta da prestação de contas. Ela é fundamental para isso. Agora, o Luiz falou em analisar e verificar o impacto social, né? Isso é super difícil, a gente discute isso em outras, também na área de gestão, né, das organizações, mas uma forma que o setor social tem encontrado é de contar as histórias. Como é que vocês falariam sobre essa importância do que a gente chama hoje de storytelling, né? Como é que vocês têm utilizado isso lá Então, o storytelling ele é muito importante para você ilustrar como acontece o seu trabalho, né? Então, no nosso caso, a gente sempre ilustra trazendo o exemplo de uma instituição que está passando por muitas dificuldades na parte administrativa, qual é o perfil da liderança dessa instituição, que normalmente são pais de alunos com deficiência que decidem iniciar um trabalho, mas com muita garra, vontade, mas não sabem como administrar uma instituição. Isso no longo prazo gera dívidas, profissionais desmotivados, não tem marketing, né, porque eles não têm esse foco, e no longo prazo gera o fechamento da instituição. E o que acontece? Centenas de pessoas que dependiam do trabalho dessa organização ficam sem vagas, né, vão para casa, um dos pais tem que ficar com o seu filho, diminui a renda familiar, gera um problema maior. Então isso é o storytelling, é você meio que colocar a pessoa que está te escutando dentro dessa situação, né? Hoje as pessoas elas precisam de proximidade, né? Elas têm que se sentir próximas, elas têm que se sentir pertencentes de algo, né? E muitas vezes você tem que dar sentido para as coisas, né? Para as pessoas. O storytelling ele é uma ferramenta, enfim, muito utilizada dentro da comunicação, né, para as empresas. Não só da área social. Não só da área social, né? E acho que é aí que é o ponto importante. Porque muitas vezes o que a empresa, quando vai contratar uma agência ou um escritório de comunicação, ela começa a fazer um trabalho de storytelling, muitas vezes ela não tem o que contar, ela não tem o que dizer. Tem vários casos, inclusive, né, de histórias criadas, né, fantasiosas, que acabaram virando verdade, né? E eu acho que esse é o ponto importante das instituições do terceiro setor. Elas têm o que dizer, elas têm uma verdade muito forte na causa delas. Então, assim, se partir desse princípio, que é algo forte, que é algo intenso, que normalmente está muito longe da razão e muito mais próximo da emoção, né? Isso é o combustível que o storytelling precisa para gerar, enfim, histórias fantásticas e como o Luiz falou, para aproximar as pessoas, para fazer com que elas vivenciem a experiência daquela instituição, né, o dia a dia da instituição, quais são os dilemas, enfim, as dificuldades e, obviamente, também o sucesso, as virtudes, né? Isso vai ajudar, inclusive, a atrair investimentos
né, financeiros, sociais, enfim, novos parceiros. Como é que vocês têm trabalhado isso? Exatamente, e essa é uma visão que a gente tem que quebrar dentro do terceiro setor, de que o marketing ele é apenas uma forma de divulgação do trabalho. Não, ele é uma excelente ferramenta para você trazer voluntários, trazer recursos financeiros. Por quê? Porque, como o Túlio estava falando, o marketing, quando ele é realizado de uma forma pensando no médio e longo prazo, e você utiliza ele para comunicar o que você está fazendo, isso faz com que as pessoas que já apoiam o seu trabalho entendam por que elas estão apoiando, saibam da destinação desses recursos e queiram continuar apoiando. Inclusive, tem casos de pessoas que indicam outras pessoas para começar a ajudar a instituição, né? Na formatação de produtos e serviços, o que a gente traz assim, é que as instituições elas têm que encontrar formas de trazer valor para os seus investidores, né? Então, assim, não é ter uma postura passiva de falar, eu preciso de uma doação para pagar uma dívida, que é o que normalmente acontece. Não é o pedir, né? É o mostrar uma oportunidade, né? Exatamente. Não, você vai investir em um projeto que vai possibilitar a minha instituição atender mais pessoas. E você vai ter um retorno com isso. Além do impacto social, você, por exemplo, vai poder trazer seus colaboradores para ajudar a minha instituição, fazendo voluntariado. Ou eu tenho alguns produtos sociais que você vai poder divulgar lá dentro da sua empresa, como calendários, agendas, enfim, que todo mundo que estiver recebendo vai saber que você está apoiando a minha instituição comprando esses brindes. Então, as instituições têm que trazer essa postura mais ativa, né? Você vai me ajudar, mas eu também tenho algo a te oferecer. Principalmente pensando num país que vira e mexe está em crise, né? E quando está em crise, a primeira coisa que os empresários cortam, querendo ou não, que é uma realidade, são as causas, é o recurso que vai para a doação. Eles cortam, porque eles têm que se manter na atividade deles. E quando você cria uma forma de se inserir nessa cadeia de valor das empresas, eles não é impossível eles cortarem isso, porque já está lá dentro, faz parte da cultura da empresa. E é assim que tem que ser. Eu acho que dois pontos importantes sobre isso que o Luiz falou. Primeiro, comunicação não faz milagre, né? É importante que a instituição tenha claro na mente dela a necessidade de um planejamento estratégico, de que ela tenha um olhar muito forte para a gestão, né? Porque a comunicação ela é uma ferramenta que ela vai utilizar no dia a dia, enfim, por exemplo, para buscar recurso. Agora, de nada adianta ela trazer esse recurso e depois não saber o que fazer com esse recurso, não conseguir atender as demandas que ela já tinha, e nem os parceiros que investiram, então, né, vira algo inútil, assim. Então, esse é um ponto importante. O outro ponto que eu vejo nessa relação, principalmente, né, que a gente estava falando do storytelling, e o que o Luiz falou, é a questão do valor, né? Então, assim, como eu falei, o que as empresas mais querem hoje é agregar valor a um produto, né? É isso, ou agregar valor a uma marca. As instituições têm isso na mão, na minha opinião. Assim, elas já têm esses valores. Elas não precisam agregar mais valor ao que elas já têm. Elas só precisam comunicar melhor aquele valor. Legal. Para a gente finalizar, a gente já está encerrando o nosso bate-papo, eu queria que vocês, sei lá, orientassem, talvez uma instituição que esteja nos assistindo agora, qual que seria um primeiro passo, ou como se preparar para fazer uma comunicação bem assertiva? Só uma pessoa basta? Precisa envolver todas as pessoas da equipe? Qual que seria um primeiro passo assim, que não pode deixar de fazer? Bom, sem dúvida tem que envolver todos. A comunicação interna, ela é tão importante quanto a comunicação externa. E muitas vezes, esse é um erro também grave, não só nas instituições, mas como empresas, se dá muito valor para a comunicação para fora, né, para os públicos externos, e se esquece a comunicação interna. E dentro está uma bagunça, e dentro as pessoas estão se degladiando, enfim, né, então, e não estão conseguindo entender o que uma ou outra quer. Então, o meu conselho seria isso. Primeiro, resolve bem a comunicação interna. Porque é muito mais fácil você vender, e a gente está falando de vender valores, obviamente, né? Vender externamente algo que dentro está muito bem comprado, né? Que está muito bem definido. Acho que esse é um bom caminho para se começar. Todos assumindo esse papel de multiplicadores da causa. Exatamente. Isso. E eu puxaria um ponto de que é o seguinte, a maioria das instituições, elas não fazem o marketing
porque não é o que elas conhecem, né? E elas levam o marketing como se fosse uma coisa muito pesada, alguma coisa que sai muito do que eles sabem. Mas o que tem que assimilar é que vocês das instituições não estão sozinhos, né? Então lá na CID nós temos uma equipe de 2 pessoas no marketing, né? E a gente consegue fazer muitas coisas, relatório anual, mídias sociais, vídeos. E o pessoal pergunta, mas como? Né? Em uma equipe de 2 pessoas. Porque nós temos parcerias, né? Então nós temos uma empresa que é a nossa parceira que cuida de mídias sociais, a outra que é a formatação dos nossos materiais gráficos, enfim, agências de comunicação, produtoras de vídeo. Tem uma outra agência que cuida só do nosso site. E o que eu quero dizer com isso? É que tem muita gente querendo ajudar, né? E se a gente conseguir dar atenção para isso, procurar essas pessoas e mostrar para elas como elas podem ajudar, as coisas acontecem, né? A CID é um exemplo disso, a gente traz isso para as instituições e tem vários estudos que mostram assim, que as pessoas normalmente elas não fazem doações financeiras ou elas não ajudam uma causa, porque elas têm receio, né, que na instituição haja corrupção ou que não vá para o lugar que ela está fazendo a doação, mas a maioria das pessoas é porque nunca foi pedido, né? E se você parar para pensar, no Brasil tem tantas empresas e tantas pessoas, né? Então lá na CID, sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente faz uma lista, por exemplo, de 10 fornecedores potenciais, gráficas, agências, empresas que podem ser nossas parceiras e ligamos uma por uma, né? Explicando a nossa história, falando o que a gente faz, por que a gente quer a parceria. Corpo a corpo mesmo. Isso, e dá certo, sabe? Dá certo. É trabalhoso? E o marketing, ele começa desde quando você agenda uma reunião, né? E você vai em uma empresa, mostra a sua apresentação, que tem aquela cara, o formato da sua organização, até quando você entrega um cartão de visitas, depois quando você fecha a parceria e define os termos da parceria, como que vai ser, de quanto em quanto tempo vocês vão se comunicar, quais são os resultados esperados, até depois, que nem o Túlio falou, quando você tem essa comunicação de médio e longo prazo, em que você faz a fidelização, né? Através de apresentar os resultados que a parceria está gerando de impacto social para a sociedade. Então é esse o ponto, vocês não estão sozinhos e é possível fazer um marketing bem feito e chamar a atenção de voluntários e empresas. Legal. Luiz, Túlio, muito obrigado. E agora é com você. Faça o curso e saiba mais sobre marketing e mídias sociais no terceiro setor.